Paz. Bom dia, eu sou Débora Gank e estou lendo e explicando, interpretando os versos do Rei Salomão há 193 dias. Hoje nós estamos no capítulo 10, vamos ler o verso 7 do livro de Eclesiastes, escrito pelo Rei Salomão. Bom dia, João, bom dia, Simone linda, bom dia, meu amor. Bom dia, pessoas queridas que estão entrando comigo. Então, hoje, Salomão continua falando de inversões, mas agora ele traz uma imagem mais visual. Ele traz servos a cavalo e príncipes andando a pé. O que será isso, né? Príncipes andando a pé, servos a cavalo. O que é isso? Para mim, é um mundo de cabeça para baixo, né? Então, não é só uma pergunta social, ela é estrutural e ela é interna, né? Quem é que está montando no cavalo da nossa vida? Quem é que está montando no cavalo da sua vida? Então, ele diz assim: vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Bom dia. Salomão não está romantizando os príncipes, nem desprezando os servos, né? Ele está descrevendo uma desordem. O mundo está de cabeça para baixo. Cavalo, naquela época de Salomão, era símbolo de poder, autoridade, comando, né? Andar a pé era sinal de posição inferior, né? Ou seja, quem deveria servir estava governando e quem deveria governar estava submisso. Né? Inversão de função, inversão de lugar e inversão de hierarquia. Na visão sistêmica, esse verso é puro princípio de ordem. Então, ele diz assim: vi servos a cavalo. Peraí, só um minutinho. Eu estava gravando no Rei Salomão. Deixa eu já avançar. Pronto. Perdão, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo e aí eu me atrapalho um pouquinho, mas já estou aqui de volta com vocês. Bom dia, Helenice. Eu sou meio polvo, faço tudo sozinha, então, às vezes, né? Então, a visão sistêmica. Bom dia, Daisy. Deixa eu apagar isso aqui. Ui, tá frio. Aqui na minha casa tá chovendo e frio. Mas vamos lá. Hellinger dizia assim: quando a hierarquia natural ela é invertida, o sistema perde a força, né? Não é questão de mérito moral, é questão de função. Ontem a gente já falou sobre isso, que a hierarquia é uma função para que a gente possa sobreviver em sociedade. Então, cada posição tem sua responsabilidade, tem seu peso. Quando alguém sem nenhuma estrutura ocupa uma posição de comando, todo o sistema enfraquece, né? Quando o líder é um tolo, como dizia ontem Salomão, na leitura da frase de ontem, né, do verso de ontem, toda a estrutura abaixo dele sofre e se enfraquece. Mas aqui o ponto mais profundo, eu não quero focar hoje no que acontece com governos ou empresas, né? Isso acontece dentro da família, acontece dentro de nós, é isso que nós vamos olhar, né? Então, na família, como é que acontece na família? Quando os filhos assumem o papel emocional dos pais, né? Ou quando as crianças veem a dor dos adultos e assumem para si essa dor. Não vou dizer que todos, mas muitos de nós fazemos isso. Carregamos as dores da mãe ou do pai e a gente nem lembra que não são nossas essas dores. Mas em algum momento, quando a gente era muito, muito assim,
tenra idade, começando a vida, vimos esse sofrimento e por amor, um amor infantil, tomamos isso para nós, né? Então, a gente muito pequeno, carregando o peso de alguém muito grande que não nos pertence. A gente não sabe nem como lidar com isso, né? É pesado. Então, o servo a cavalo, o servo sobe no cavalo e o príncipe desce para a terra. Quem devia estar no comando era o pai ou a mãe, que são os príncipes. E aí inverte, a criança que ainda não tem noção vai para o comando, quer dizer, assume para si uma dor que não é dela, né? O sistema inteiro perde o equilíbrio. No mundo profissional também, um funcionário tomando decisões importantes sem nenhuma responsabilidade que não cabe a ele. Líderes que abrem mão do lugar com medo do conflito. Não, eu não vou, deixa eles se entenderem. Eu sofri na pele isso uma vez, que um grande líder me pediu uma função grande, onde já tinha alguém no comando. E ele queria tirar essa pessoa no comando e me botou lá. E eu dizia para ele, eu não posso fazer isso. Não, você vai e faz. Então o que eu fiz? Eu fui conversar com a outra pessoa no comando e dizer, olha, o líder me botou aqui e a outra pessoa no comando falou, não quero nem saber, sou eu que mando. Se você quer organizar, eu fico junto, mas o comando é meu, sempre foi. Eu voltei para o líder e falei, não tenho condições de trabalhar, não tenho condições de fazer o que você está me pedindo para fazer. Sabe o que ele fez? Eu preciso que você fale com ela. Sabe o que ele fez? Ele falou, não, então deixa para lá. Entendeu? Abrindo mão do lugar de líder dele, que era o que ele queria que eu fizesse, mas ele queria que eu resolvesse uma questão que ele não estava conseguindo resolver. Eu era pequena e ele era o grande. Né? Aconteceu comigo. Então, líderes abrindo mão para não entrar em conflito, com medo do conflito, né? Então, é um líder competente, ele é um líder competente, mas ele é inseguro na sua condução. Apesar de eu admirá-lo muito, essa é a realidade. Então, a prosperidade não se sustenta numa estrutura invertida, né? Triângulo ao contrário. Não sustenta. Pensa só. A base sustenta o topo. Mas se a gente virar, o topo não sustenta a base. Né? Então, isso dentro da nossa psique, né? Talvez seja o ponto mais forte desse verso. Quando o verso fala de servos a cavalo, a gente pode se perguntar, quem é que está nos governando? Quem é que está no comando aqui dentro? O impulso, o medo, a necessidade de aprovação que eu tenho, que os outros olhem para mim, que gostem de mim, que me aprovem, a minha criança ferida. Quem está no comando? Ou é o meu adulto integrado, consciente, né? Porque quando uma parte imatura nossa assume o cavalo, a vida anda, mas anda torta, não anda, né? Quando a parte madura sai do lugar de comando, tem muita confusão interna, muita angústia, muito sofrimento. É isso que o Salomão está observando. Ele não está acusando de novo, ele não está dramatizando. Ele está constatando. Inversão de lugar gera desordem, né? Hellinger fala que tudo começa pela ordem. Então, e a desordem, cedo ou tarde, vai cobrar um preço. E ele é caro. Então, a minha pergunta para a gente pensar hoje, onde na minha vida alguém está montando num cavalo, no meu cavalo, um cavalo que não lhe pertence? Para quem eu estou dando poder para montar o meu cavalo? Externa e internamente. Será que eu estou? Será que eu decido o meu lugar? Essa é a pergunta do Salomão para hoje. Muito interessante. Vamos para a visão filosófica. 193 dias hoje, lendo. Bom dia para quem entrou. Bom dia, Irene querida. Ariane, bom dia.
Eara Quadros, se você puder colocar teu nome. Márcio, bom dia. Obrigado para quem coloca o nomezinho, porque a gente se comunica melhor, né? Então, eu sei que eu estou trazendo só os gregos, mas Márcio está desejando um dia especial para mim, para minha família. Que Deus ilumine todos os nossos caminhos, paz, saúde e uma boa live. De Cascavel, Ceará. Muito obrigada, Márcio, pelos seus bons votos. Estamos lendo o verso 7. Então vamos, e eu estou dando interpretação agora, vou trazer os filósofos. E vou trazer os gregos ainda. Semana que vem vou trazer alguns mais próximos. Mas essa semana ficamos com os gregos. Obrigado pelos coraçõezinhos, foguinhos. Então, Aristóteles, né? Ele fala muito de ordem e de finalidade. Então, para Aristóteles, toda a realidade tem um telos. Telos em grego é uma finalidade própria. Então, toda a realidade tem uma finalidade própria. Então, cada coisa tem sua função. Cada pessoa, cada ser tem o seu lugar adequado. E cada virtude é o meio termo que sustenta a ordem, né? Isso é o que diz Aristóteles. Quando algo exerce a função que não lhe corresponde, desordem, né? Ele já falava. Ele falava na política, ele falava da alma também. E para mim interessa a alma, né? Então, uma cidade justa, diz Aristóteles, é aquela que cada parte cumpre a sua função. Quem não quem não está preparado, governa a polis, a cidade, adoece, né? E eu achei que isso conversa diretamente com o verso. Vi servos a cavalo, né? Não é sobre desprezo, é sobre inadequação para aquela função, né? Quando a finalidade natural ela é desrespeitada, toda a estrutura perde a harmonia. Então, Aristóteles diria, né, eu pensando como a cabeça do Aristóteles, o que ele diria em relação a esse verso? Que não é o cavalo que importa. O que importa é a competência em conduzir o cavalo. Você tem competência de conduzir este cavalo que você está montando? Trouxe Marco Aurélio também, grego. Ele é um imperador estoico. Eu estou estudando os estoicos e assim, tem muito ensinamento. Então, eu tenho o livro dele, Meditações, né? Então, lá eu achei essa frase. Se algo externo te governa, a culpa não é da coisa, mas do teu julgamento sobre ela. Nossa, eu achei incrível. Se algo, eu vou acrescentar, ou alguém externo te governa, a culpa não é desse alguém, nem dessa coisa. É de como eu julgo isso, né? Então, Marco Aurélio entendia que o maior reino é o reino aqui de dentro, é o reino interno. O verso também pode ser lido assim: quando os servos internos, vou ler o verso do Salomão sobre a ótica do Marco Aurélio, estoico, tá? Quando os servos internos, que são os impulsos, os medos, as vaidades, montam a cavalo, montam no nosso cavalo, e o príncipe, quem seria o príncipe? A razão. Então, quando os impulsos, os medos e as vaidades tomam conta e a razão desce, a alma se desorganiza, né? Então, para os estoicos, tem uma hierarquia interna. A razão é que deve governar. As paixões devem servir à razão. Quando isso se inverte, tem caos. E esse caos não precisa ser barulhento.
Às vezes, a pessoa pode viver uma vida inteira sendo conduzida só pelas paixões, só pelas reações. E eu achei que tinha tudo a ver com Salomão, porque Salomão está justamente observando essas inversões externas. E Aristóteles fala da função de cada um, e Marco Aurélio fala do nosso governo interno, governo interior. Todos estão indo para a mesma direção. A vida só prospera quando tem ordem no lugar. Não fala de status, ele fala de estrutura. Ele não fala de superioridade, ele fala de responsabilidade. E talvez a pergunta desse verso seja: você está no seu lugar? Eu estou no meu lugar? Eu tenho um reino e eu sou a rainha desse reino. Cada um de nós tem um reino para governar, o nosso. Né? Ou será que a gente está tentando montar um cavalo que não é nosso? É a pergunta. Estou cheia de perguntas hoje, né? E aí eu trouxe um livro que eu achei perfeito. Vocês devem ter lido no ginásio, que chama-se A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Quem leu, levanta a mão. Né? Quem leu, levanta a mão. A Revolução dos Bichos. Vou dar um resuminho para quem não leu. É de George Orwell, o mesmo que eu li ontem, de 1984. Quando eu pego um autor, eu vou procurar tudo que ele escreveu para ver o que bate com a gente, entendeu? E achei isso, uma fazenda. A história passa assim numa fazenda. E os animais explorados por um fazendeiro humano, né? Os animais trabalham muito, comem pouco e vivem sob as ordens desse humano, né? Um dia, eles, inspirados por um discurso de liberdade, os animais se revoltam e expulsam o dono da fazenda. E aí nasce um sonho de igualdade, de justiça. Todos os animais são iguais. Então, no começo tem aquele super entusiasmo, eles escrevem regras na parede do celeiro, e um dos mandamentos principais das regras é: todos os animais são iguais. Os porcos, que são considerados os mais inteligentes, assumem a organização, né? Prometem administrar para o bem comum de todos os animais são iguais, e parece justo para os outros animais, mas lentamente, bom dia, Geusa, lentamente pequenas mudanças vão acontecendo. Os porcos saem do celeiro e passam a dormir na casa. Depois eles começam a beber. Depois, discretamente, eles alteram as regras, né? E o mandamento vira assim: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Então, aqui o verso de Salomão ganhou corpo. Vi servos a cavalo, é o que diz Salomão, né? E aqueles que eram servos do dono humano, os animais oprimidos, agora estão no comando, né? Mas eles não têm maturidade, eles não têm estrutura ética para estar no comando. E aí o poder sobe rápido, mas eles não têm consciência, né? E o porco líder, que por acaso, não muito por acaso, se chama Napoleão, começa a eliminar os opositores. Quem questiona, elimina. Ele manipula as informações, chegam, não é bem assim, é diferente, você não entendeu. E aí eles criam medo. Esse Napoleão, porco Napoleão, ele começa a criar medo nos outros animais. E começa a dizer, não foi assim que aconteceu. Aconteceu de outra... Eu vou contar para você como realmente aconteceu, né? Ele está reescrevendo a história. Então agora, os animais trabalham mais do que antes. Bom dia, Cânia, Vânia, Kátia, Zerinho. Comem menos do que antes e ainda acreditam que são livres. No final tem uma cena muito interessante. Os animais olham pela janela da casa da fazenda e veem os porcos sentados à mesa com
os humanos, bebendo juntos, rindo juntos, né? Então eles não conseguem mais distinguir quem é porco e quem é humano, quem é homem. A inversão se completou, né? O servo montou no cavalo, mas levou consigo os mesmos vícios do antigo patrão, né? O problema não era só quem estava no topo, no caso, né? Ele mostra que a estrutura interna de quem subiu não estava, né? Subiu, mas não tem consciência nenhuma. Eu achei que tinha uma conexão grande com o verso 7 do Eclesiastes. É uma inversão de lugar, e George Orwell mostra que o que acontece quando essa inversão não é acompanhada da maturidade, né? Então não basta só trocar de posição, não basta ter uma revolução, tirar um líder e botar outro que é menos preparado ainda, né? A gente vê isso nas revoluções e o resultado é nefasto, é triste, né? Então, para se ocupar um lugar de comando, Salomão está dizendo que é preciso ter estrutura. Senão, o sistema só muda o rosto, mas não muda a essência, né? Os porcos assumiram e faziam pior ainda que o antigo dono, né? Então, talvez a pergunta mais profunda do livro seja: se você subir, você vai subir com consciência ou vai repetir o padrão que você antes criticava? Se eu subir, eu vou subir com consciência ou vou repetir, que é o que os porcos fazem, repetem o padrão que antes eles criticavam, né? E para a visão cinematográfica, eu trouxe um filme incrível. Eu tenho certeza que o diretor Bong Joon-ho, coreano, leu esse verso do Salomão e escreveu o roteiro desse filme, porque não é possível ser tão perfeito. O filme chama-se Parasitas, em português, Parasite em inglês. Parasitas. Então, o filme começa onde? No porão. Uma família vive num semi-subsolo, né? A janela da casa que eles vivem dá para rua, para calçada. Então, o que eles enxergam da janela? Pés passando, né? Sapatos andando, né? A janela é no nível da rua. Então, e tem um cheiro de esgoto ali, porque eles estão embaixo, né? E tem a fumaça que entra pela janela, assim. E eles fazem? Eles são muito, muito pobres, por isso que eles vivem nesse lugar. Eles dobram caixas de pizza para sobreviver, né? Caixa de pizza chega aberta e eles dobram. Não são pessoas violentas, não são criminosos. Eles vivem na escassez. Não tem, né? E aí surge uma oportunidade. O filho mais velho consegue trabalho como professor particular. Ele é muito inteligente. E ele consegue trabalho como professor particular na casa de uma família riquíssima. Então, ele chega naquela casa com vidros gigantes, né? O poder é assim, vidros grandes, luz natural entrando na casa. Lembra que ele mora no porão. Uma arquitetura impecável, belíssima casa. Ele está na altura, no alto, né? E aos poucos, ele vai manipulando a situação daquela família para arrumar um emprego para a irmã. Depois ele arruma um emprego para o pai e depois ele arruma um emprego para a mãe. E cada um deles assume uma função. O pai de motorista, a mãe de governanta, a irmã de tutora da aluna que lhe dá aula. E sem que a família rica perceba, essa família ocupa o lugar da estrutura, né? O motorista, a governanta, a tutora, são a estrutura daquela família.
Então tem uma inversão silenciosa. Mas aqui tem um ponto muito profundo, eles sobem de posição. Agora estão morando na mansão, né? Hoje, mas estruturalmente dentro deles não há transformação, não tem amadurecimento, não tem uma reorganização interna. Eles se infiltram, né? Então o poder da casa muda de mãos, mas a lógica deles é a mesma. Eles têm que sobreviver, eles manipulam para sobreviver, eles têm ressentimento em relação a esses ricos que estão dando emprego para eles, né? Típico, né? Mas tem uma coisa ainda, o filme ainda vai mais fundo, ele revela algo mais perturbador ainda, né? Naquela casa impecável daqueles ricos de elite, com vidros, com um jardim maravilhoso, com uma arquitetura premiada, tem um bunker secreto no porão. Então, um espaço escondido que nem a dona da casa sabe desse, né? E lá nesse espaço vive um homem, né? Marido da antiga governanta, que o filho, quando foi dar aula, conseguiu que mandasse a governanta embora para trazer a família dele para trabalhar na casa. E ali embaixo, nesse outro porão, mora o marido dela. Ele está escondido ali, ele se escondeu ali, obrigado pelos coraçãozinhos, porque ele tinha muitas dívidas. Então ele sumiu, está morando ali. Então ele sobrevive em silêncio, ele come restos. Então ele literalmente ele vive abaixo da estrutura. Então, enquanto a elite desfruta da altura, tem alguém sobrevivendo num subterrâneo invisível. Não podia ser mais simbólico, né não? Então, aquilo que aparentemente é a ordem tem uma desordem oculta, né? O que parece ser estabilidade tem uma rachadura estrutural, né? Então, a casa da elite tem um servo escondido, tem um peso subterrâneo, tem uma verdade abafada, escondida. Ninguém lá em cima sabe disso, né? Então, a família pobre que está trabalhando na casa descobre esse bunker e descobre esse homem e quer se livrar desse homem, claro, porque ele é uma ameaça para eles, né? Então, são as duas famílias que começam a disputar o subterrâneo. Um monte de mentiras cruzadas, medo, desprezo. Então, aquilo que estava escondido sobe para a superfície, né? Então, o final do filme tem uma festa dessas pessoas, os donos da casa, com um monte de pessoas ricas, gente elegante no jardim, o dia é lindo, ensolarado, tem uma música leve, tem crianças correndo, tem convidados sofisticados, a irmã, a tutora está lá com a menina, toda linda, toda cheirosa, tudo harmônico. Mas esse homem que vivia lá no bunker, na briga da família, ele escapa ferido, porque a família queria eliminá-lo, não consegue. Então ele sobe desesperado, né? E invade a festa. Ele não é um convidado, ele não é um cidadão, né? Ele é um corpo invisível que apareceu do nada, né? E aí ele para se defender, ele ataca e acaba ferindo a filha, a tutora. Então tem gritos, tem confusão, tem sangue, né? A filha, ela é grave, a filha da família dos servos é gravemente ferida e ela está morrendo. O pai, o motorista, tenta ajudar a filha, né? E aí acontece uma coisa pequena, é um gesto pequeno, mas que é devastador. Eu esqueci de contar isso, que durante o filme toda vez que o motorista entra, chega, a dona da casa reclama para o marido que o motorista tem cheiro de metrô, tem cheiro de porão, né? Que ela anda com ele no carro, mas ela não gosta do cheiro dele. Então, naquele momento de caos, o homem rico
né? Tem uma mulher morta no meio da festa dele. Desesperado, o que que ele faz? Ele cobre o nariz diante daquele corpo ensanguentado. Não é o que aconteceu, acabaram de matar uma pessoa, que choca ele. Não é essa violência, é o cheiro. Ele não aguenta cheiro. Então é um desprezo social que emerge, né? E ali a hierarquia invisível se revela, né? Então, mesmo eles estando infiltrados, mesmo ocupando funções importantes de estrutura da casa, eles continuam sendo vistos como inferiores. Então, esse pai tomado pela dor, pela humilhação, por toda essa bagunça, né, a dor da perda da filha, então ele age impulsivamente, esse pai pobre, e o que ele faz? Ele mata o dono da casa, ele mata o homem rico, mata e desaparece. Chega a polícia, não acha, não sabe onde ele está, não tem fuga, ninguém sabe onde ele está, porque ele não tem para onde fugir, ele vai ser preso, e ele não tem estrutura para segurar o que ele acabou de fazer, não tem saída possível. Então ele faz a única coisa que resta, ele desce e vai para o bunker. Ele ocupa o lugar do outro homem, né? O filme é muito bom. Ele passa a viver escondido nesse mesmo subterrâneos onde vivia o outro que estava fugindo das dívidas, né? Então, literalmente, ele substitui o antigo servo invisível, né? É uma inversão, essa inversão se completa, né? Quem tentou subir termina ainda mais embaixo, né? E a estrutura toda, puf, implode, né? Então, essa inversão não gerou equilíbrio, ela gerou o quê? Uma explosão, né? Então, depois da tragédia, cena final, o filho está sentado num monte olhando para casa de longe, né? E aí ele começa a imaginar que um dia ele vai ficar rico, ele vai comprar aquela casa, ele vai libertar o pai. Mas aí a câmera retorna para a realidade e mostra que o pai e ele, né? O pai no bunker e ele continua no subsolo, que era só fantasia, era só sonho, né? E eu achei, quando eu li o verso do Salomão, vi servos a cavalo, me lembrei desse filme que eu achei que era perfeito. Então, os parasitas, que são os que estavam embaixo, sobem, mas a estrutura interna deles não mudou. Não é que eles subiram com consistência, com consciência, né? Então, eu senti que o verso do rei Salomão não é sobre moralidade social, é sobre ordem de lugar. Não é apenas sobre quem monta o cavalo, é sobre quem sustenta estar aí, nesse lugar de montar o cavalo, né? Quando você sobe sem integração, tem instabilidade, porque o subterrâneo sobe junto, né? Quando aquilo que estava embaixo é negado, que é o homem que estava no bunker, ele explode com força. Isso vale para sentimentos. Quando a gente rejeita, não, isso não tem nada a ver comigo, eu vou deixar lá, não quero ver, não quero olhar, não quero... Tem um momento que isso implode. Mas esse filme é profundamente sistêmico. Não só porque teve inversão de posição, porque não houve verdade, não se olhou para aquela dor, não se olhou para aquilo que estava acontecendo. Então, não basta trocar de lugar, é preciso estar preparado para ocupar um lugar superior, né? A altura, ela pede uma posição interna e a consciência é que vai mudar o destino, né? Sem essa transformação interior, essa troca de lugar só repete o padrão. Deixa eu dar bom dia para a Vânia. Vânia, obrigada, é verdade. É interessante. Não, esse filme é demais. Eu acho que ele passou no cinema
2, 3 anos, não sei exatamente, mas já faz tempo e foi impactante. Eu fui ver de novo porque eu achei, não acredito. É um filme absolutamente sistêmico. E aí, quando eu li o verso do Rei Salomão, eu falei, pronto, vou trazer o filme. Bom dia, Kátia. Vânia, já te falei bom dia. Zerinha também. Geusa também. Bom dia, Márcio. Já falei, Cascavel, Sará, estamos vindo de longe. Quem mais? Irene Linda também, Ariane. Deise, querida companheira de todos os dias, Helenice, João, Simone, linda, meu amor, todo mundo. Falei bom dia para todo mundo. Vamos às nossas perguntas. Josiane, para você também. Então, se você entrou agora, quem entrou agora... Obrigada, Vânia. A Vânia está dizendo que está maravilhosa a live. Obrigada, live. Obrigada, adoro esse tema. Eu também, nossa, eu falei, uau, temos espaço para viajar hoje, né? Então, quem entrou e eu já estava explicando ou falando, você tem acesso a essa live, ela vai ficar gravada. Por enquanto, aqui no meu Insta, enquanto eu não consigo passar tudo para o YouTube, é lerdo essa passagem. Mas eu vou me informar, quem sabe já na segunda-feira eu começo a gravar por aqui e pelo YouTube. Vamos ver se eu consigo. Muita automação, né? Tem que aprender muita coisa. Mas eu vou devagarzinho e vocês vêm comigo. Vamos fazer essa passagem com consciência, né? Vamos mudar de patamar, mas com consciência, né? Com estrutura, não de pronto. Eu estou fazendo essa mudança devagarzinho, para a gente ter um lugar maior, para o Rei Salomão ter mais espaço. E se você não está na nossa comunidade ainda, todos os dias depois da live eu transcrevo a live e ponho a transcrição na comunidade. A comunidade do Rei Salomão está aqui em cima na minha bio, basta você clicar, você já entra e já recebe hoje mesmo essa transcrição. E se você não sabe como clicar, não tem problema, escreve eu quero, que eu te ponho para dentro. Tá bom? Você recebe a transcrição. Às vezes não dá para ver um vídeo de 40 minutos, mas dá para ler um texto de 2, 3 minutos. Então, vamos para as perguntas de hoje, né? E eu pensei, como é que eu posso trazer isso para mim, né? Eu perguntei, o que tá no porão da minha vida que eu prefiro não olhar? O que tá lá que eu não quero olhar? Tem coisas, eu achei. Então, se eu quero subir para lugares mais altos, eu preciso integrar isso na minha vida, né? Eu vou precisar olhar para isso, senão eu vou subir sem consciência, sem condições. E mais uma pergunta que eu acho que vale a gente fazer: em que situação eu desci do meu lugar e deixei uma parte menos preparada assumir o comando, tanto externa como internamente? Em que situação eu tive uma explosão de raiva, a raiva tomou lugar, eu deixei, né? Ou em que situação a inveja ou o medo tomou lugar da minha consciência e eu deixei, né? Porque não é o topo que está errado, né? É o subterrâneo que está sendo ignorado. Quem entrou agora, estamos indo para a meditação final. Vamos junto? Bom dia, Cristina, bom dia. Vamos para a meditação? Vamos meditar juntos? Com todo esse tema na cabeça? Vamos falar de porão e de cavalos. Então, solta o ar. Inspira em 4, segura em 2 e solta em 6 pela boca, bem devagarzinho. Então, vamos lá. Mais uma vez, inspira. Segura.
e solta pela boca. Imagina que você está diante de uma casa muito grande. Essa casa representa a sua vida. Observa a fachada. É o que você mostra para o mundo. Observa a altura dessa sua casa. Observa as conquistas. Observa essa imagem. E agora eu te convido a descer as escadas, porque nessa casa tem um porão. Talvez no primeiro momento você estranhe, porque o porão é escuro, mas ali tem algumas memórias. Tem medos, tem vergonhas, tem raivas antigas, tem inseguranças, tem até ambições que não foram resolvidas. Não é o lugar do inimigo. Não é o porão onde está o seu inimigo, não são os seus inimigos. É o lugar das sombras, como diz Jung. Jung ensina que aquilo que não é integrado vira destino. E a gente não quer que isso vire destino, né? O medo, a raiva, as inseguranças, as vergonhas. A gente não quer que isso vire destino, né? Então vamos respirar, vamos integrar. Vamos acender uma luz nesse porão, não para brigar, não para expulsar nenhuma dessas emoções. Vamos só reconhecer essas emoções. E aí a gente diz assim, se você puder falar em voz alta, é bom. Diz assim: eu vejo o que estava escondido. Eu vejo o que estava escondido. Não nego. E agora integro. Eu não nego e agora integro o que estava escondido. Sente o que acontece no seu corpo. Sente um peso diminuindo. Sente o alívio de integrar todas essas emoções. E agora você vai subir novamente as escadas do porão para a casa. E você sai dessa casa. Você sai do lado de fora da casa. Tem cavalos ali do lado de fora. Esses cavalos representam poder, representam responsabilidade, representam o seu lugar. Olha para esses cavalos. E agora você vai se perguntar: quem é que deve montar esses cavalos? Quem vai montar? O medo? A ferida? A minha vaidade? Ou a minha parte madura? Aquela parte que já desceu no porão, olhou o que tinha lá e voltou inteira. Quem vai montar? E agora eu te convido para você pensar nos seus príncipes, as suas partes nobres, montando esses cavalos. Eles não montam com arrogância, eles montam com consciência. O subterrâneo foi integrado e agora eles estão na altura, sobre os cavalos, estabilizados. Né? Respira aí. A ordem foi restaurada. Respira. Voltando para cá. Hoje o Salomão viu servos a cavalo e príncipes andando a pé. E a gente viu algo mais profundo ainda, que a inversão não começa no topo, ela começa no porão. Né? Quando uma sombra é ignorada, a estrutura balança. Quando a sombra é integrada, a hierarquia se reorganiza. Né? Então não basta trocar de posição, é preciso sustentar o lugar que a gente está. Então, se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos.
mas compartilha. Tem um coração, uma setinha aí, é só clicar nela. Espera. Então, o meu pedido é assim, espera 2 minutinhos para essa live subir, porque é o tempo que o Instagram leva. E você escreve qualquer palavrinha embaixo nos comentários depois que a live subir. Porque isso ensina o Instagram que tem gente assistindo, que tem gente gostando. E aí ele manda essa mensagem para mais pessoas. A gente quer que a mensagem do Rei Salomão chegue a mais pessoas, né? Pode ajudar mais pessoas. E aí, se você ainda for muito generoso, equilibrando o dar e o receber, você clica no aviãozinho e manda para os seus amigos, para os seus familiares, para quem você acha que vai se beneficiar desse ensinamento, né? Então, a gente segue amanhã. Hoje a gente aprendeu que a sabedoria não é subir para o lugar mais alto. A sabedoria está em estar inteiro na hora de subir. Estar inteiro. Vamos olhar para a sombra do porão e aí a gente integra essa sombra e tem condições e consciência de subir. Seguimos amanhã não, segunda-feira, com alma, com sentido, a vida floresce. Até segunda-feira, um ótimo final de semana para todos. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Até segunda. Oi, Eduardo, você entrou no final, tá gravado, você pode assistir. Um abraço carinhoso. Desfrutem.